duas emoções distintas, mas que podem facilmente se confundir. A admiração é uma emoção positiva que sentimos quando apreciamos as qualidades ou realizações de outra pessoa. Mas e quando esse sentimento passa aquela linha tênue que separa o admirar do ter inveja do outro? Como trabalhar esse sentimento a fim de não estar em pecado com o irmão? Para nos ajudar a compreender a diferença de um e do outro e não cair em tentação, eu converso agora com o padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Bom dia, padre Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos aqueles e aquelas que nos escutam. É uma alegria estarmos no Manhã da Piedade. Padre Samuel, eu comentei com o senhor, um pouquinho antes da gente começar o bloco, que a gente vai acabar passando por todos os pecados, né? Hoje a gente está falando sobre a inveja. E eu já queria começar falando com o senhor que admirar o outro, se inspirar pelas suas ações, pelas suas boas ações e realizações é algo positivo. Mas quando que isso se torna um problema? Já mando aí logo a pergunta de milhões para o senhor. Então, a admiração é sempre muito positiva e eu diria até um passo além. A ambição também é muito positiva. Quer dizer, querer ter aquilo que o outro tem é positivo. O problema da inveja é que a inveja é a tristeza com aquilo que o outro tem. Então, é esse o limite tênue. Quando eu quero o que o outro tem ou quando eu admiro, estou no nível normal. E é até bom, porque isso nos impulsiona. O problema é quando eu tenho a impressão de que o outro não pode ter, porque aquilo que ele tem atrapalha o que eu gostaria de ter. Aí é a inveja. Padre Samuel, qual que é a origem da inveja, sendo bem didático? O senhor falou da questão da tristeza, de se entristecer pela realização do outro ou pelas boas ações que o outro faz, mas como que eu trago isso para a minha vida e começo a realmente analisar? Peraí, não, aqui eu estou admirando, aqui eu estou começando a sentir um pouquinho de inveja do coleguinha. É insegurança, né? A fonte da inveja é a insegurança. Se nós vamos à Bíblia, o livro do Gênesis, o que leva Caim a matar Abel é o fato de que ele sente inveja, vê o modo com o qual Deus olha para a oferta de Abel e ali se entristece e se precipita sobre o irmão matando-o. Portanto, a inveja, na verdade, tem uma comunicação profunda com a insegurança que a gente tem diante daquilo que a gente é, daquilo que a gente gostaria de ser. Então, é esse o caminho, o itinerário. Padre Samuel, por que a inveja é um pecado? Então, é um pecado porque, indo à etimologia, é pecado no hebraico, é shet, errar o alvo, porque significa assim: é bom que eu queira as coisas e que eu queira me realizar e que eu as ambicione. Esse é o impulso. Agora, é ruim o lugar onde eu procuro isso, sentindo tristeza com aquilo que o outro tem. Seria como se fossem os caminhos que a gente percorre diante de uma situação. Por exemplo, alguém fez algo bom e eu quero fazer aquilo também, não aquilo especificamente, mas eu quero ter ações boas, eu quero ser exemplo para outras pessoas também. A gente já falou da importância do exemplo aqui. Isso seria uma admiração saudável. Agora, quando eu fico triste de ver, nossa, por que aquela pessoa fez tal ação? Por que eu não faço aquilo e não saio do lugar? Isso seria inveja? Isso seria, nesse contexto, Sim, eu ter inveja do outro? Exatamente. A inveja seria o fato de o outro ter não elimina as minhas possibilidades. Então a inveja é, na verdade, uma insegurança. Eu estou vendo aquilo que é do outro e tenho a impressão de que o fato do outro ter me impede de ver. Eu vou citar aqui um exemplo muito claro da Divina Comédia, de Dante Alighieri, e lá se diz que os invejosos ficam no purgatório com os olhos costurados, porque durante toda a vida não foram capazes de ver a si mesmo, ver o que tinham de talento, de possibilidade e de bens, e então estavam in videre, ou seja, vendo aquilo que é do outro de um modo meio míope e enturvecido. Então o purgatório, na perspectiva de Dante, é lógico, com licença poética, é ficar com os olhos costurados, para ver a
para si as próprias qualidades, as próprias potencialidades, para não ter que querer e se entristecer com aquilo que é do outro. E aí eu trago uma outra questão que é a gratidão, né, Padre Samuel? A partir do momento que somos gratos por aquilo que temos, a inveja, ela se torna um pouco mais distante da nossa realidade? Com certeza, a gratidão é um bálsamo, não é? A gratidão significa não ter essa impressão que é muito perigosa de que o mundo está nos devendo alguma coisa. Gratidão significa poder revestir de bem aquilo que é dificuldade. A gratidão nos impulsiona a continuar seguindo em nome dos nossos objetivos e perceber que todos os bens deste mundo, na verdade, eles são um empréstimo. Portanto, você tem, eu tenho, nós temos, nós intersomos e todos nos beneficiamos com aquilo que temos, com aquilo que, o modo com o qual agimos. Portanto, não é sobre eu ter e você não poder ter, mas é aquilo que todos nós podemos ter juntos. Padre Samuel, eu acho um pouco difícil, né, a gente falar sobre esse tema, falar sobre a questão da inveja e não perpassar por algo que é tão atual, que são as redes sociais. Até que ponto as redes sociais elas podem ser armadilhas, gatilhos para despertar em nós inveja pela vida alheia, pela realidade alheia ou pelo recorte que é feito ali naquela rede social do outro? Bom, em primeiro lugar eu diria, assumir a inveja é importante. Se nós vamos fazer uma pesquisa perguntando sobre pecados, as pessoas dizem que tem ira, que tem gula, que tem preguiça, mas você conhece um invejoso? No entanto, quando a gente pergunta, você já foi vítima de inveja? A maior parte das pessoas vai dizer de um caso. E às vezes um caso que diz mais respeito às próprias inseguranças do que propriamente o olhar de uma invejosa ou de um invejoso. O problema das redes sociais é que isso se potencializa. O problema das redes sociais é que ela corre o risco de anestesiar a nossa consciência, de modo que a gente não perceba que está o tempo todo se entristecendo com aquilo que o outro tem e sendo inseguro sobre as coisas que nós temos. Portanto, eu diria que o Instagram, se pudesse ser associado a um pecado, não que ele seja em si, mas um lugar de exercício, seria o da inveja. E acaba que essa situação, né, Padre Samuel, interfere diretamente no psicológico e no espiritual também, né, na vida espiritual daquele que está praticando, né? Com certeza, porque na verdade o pecado capital nada mais é do que um sintoma de um adoecimento psíquico. Quando nós vamos passando por todos eles e particularmente refletindo sobre a inveja, nós poderíamos dizer que é uma incapacidade de ver bem as coisas como elas são e, sobretudo, uma incapacidade de ver a si. Porque, insisto neste ponto, a fonte da inveja é uma insegurança sobre si, sobre os próprios talentos, de modo que a gente se entristece com aquilo que o outro tem. Portanto, é uma doença da alma. Padre Samuel, o senhor falando aí me veio uma questão que é até tema, né, em conversas psicológicas, que é o transtorno do, como que eu posso dizer, do sabotador. Às vezes eu não confio em mim ou eu acredito que eu não sou capaz de fazer aquilo que o outro desempenhou com mérito, né? E é muito importante a gente trazer essas questões ou levar essas questões para um profissional também, né, Padre Samuel? Não é normal a gente ficar sentindo esse sentimento, né, ter esse sentimento diante de todas as situações que nos circundam. É preciso conversar sobre. Não. Com certeza, não é? Quando nós dizemos, eu diria que se a gente assume esta tendência em nós de nos entristecermos com aquilo que o outro tem, de imaginarmos que o outro recebeu mais do que nós, como foi o caso de Caim e por aí vai, a gente tem a oportunidade de começar um caminho de cura, lembrando sempre que o psíquico está junto com o espiritual. Então, as nossas desordens psíquicas, esta síndrome que você aí disse, né, que é uma síndrome do impostor, ela pode resvalar na nossa dimensão espiritual. Aí, logicamente, né, como está tudo muito juntinho, aquilo que é um desequilíbrio psicológico sobre si pode sim transformar-se num pecado. Padre Samuel, como que a nossa fé pode nos blindar
em relação a sermos invejosos e a sermos vítimas de inveja também? Bom, lembro-me daquela passagem onde os discípulos se perguntam sobre quem era o maior. E aí João, Tiago queriam um lugar à esquerda e à direita, e Jesus pega e coloca uma criança e coloca no meio. E ele diz que o reino dos céus é como os que são como crianças. Aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último. Então veja a pedagogia de Jesus. É natural que a gente queira ser bom, ser seguro, ser o melhor, ser o primeiro, e tudo isso é positivo. Então vamos direcionar isso para o lugar correto, transformando, por exemplo, o desejo de ser o primeiro num desejo de ser o primeiro que serve, o primeiro que alcança, o primeiro que é o generoso. Portanto, eu diria que é preciso dar uma vazão correta para um desejo que é natural e que é inevitável. Nós gostamos de ser bons, de sermos talentosos, de termos as coisas. Perfeito, Padre Samuel. Eu queria agradecer a participação do senhor aqui hoje. E para a gente encerrar esse bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse uma bênção para a gente que está acompanhando aqui o Manhã da Piedade. Invoco a bênção de Nossa Senhora da Piedade, de São José, sobretudo que a graça de Deus transforme os nossos corações em corações generosos. Não precisamos querer ter tudo e não reter, mas ofertar e, sobretudo, gratidão. Nós temos tanto e, às vezes, não enxergamos. E diria, gratidão também por aquilo que Deus dá aos outros, porque os dons que Ele dá aos outros estão ao serviço de todos, inclusive de nós. Que Nossa Senhora da Piedade lhes abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.